Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Ponzi, eu sou aqui presidente do clube e é um prazer te receber aqui mais uma vez para bater um papo com os nossos empreendedores, os nossos profissionais aqui que estão aí trabalhando pra caramba. Então, se você já conhece a gente, já curte, já compartilha, já coloca no sininho para receber sempre aqui os nossos podcasts, que a gente está falando sempre com muitos empreendedores aqui para levar conteúdo para você. Hoje temos aqui a Clarissa Candiota. Tudo bom, Clarissa? Oi, Rafael, tudo bem? Um prazer te receber, viu? De verdade. Muito obrigada, da mesma forma. Esse papo inicial aqui, já pré-podcast, já foi maravilhoso. Tenho certeza que vai ser muito bom. Atenção, você que é empreendedor, presta atenção no que a Clarissa vai falar, porque ela pensa muito sobre a vida, o humano, não é isso? Exato. Perfeito. Gente, assim, breve currículo. Psicopedagoga clínica, especialista em aprendizagem humana em todas as etapas da vida. Atenção, hein? Atua em clínica e mentorias de carreiras há mais de 20 anos. Coordenadora de projetos sociais e publicou até em revistas e livros sobre artigos sobre aprendizagem. Não é isso? Muito bom. Especialista em inclusão, é membro da ANDI Brasil, Associação Nacional de Ecoterapia, ou seja, com os cavalinhos, para poder fazer tudo aquele negócio bacana. Vamos falar sobre isso também, tá? E da ABPP, Associação Brasileira de Psicopedagogia, não é isso? Exato. Muito bem. E, para finalizar, não tem muita coisa aqui, estou dando só um breve resumo. Cofundadora do movimento Falando em Alícia. Vamos falar sobre isso tudo? Vamos. Atenção, empreendedor, hein? Estamos falando que é uma psicopedagoga e você que acha que psicopedagogia é psicologia mais pedagogia, você está errado. Explica pra gente, como é que é isso? Qual é a diferença? Bom, em primeiro lugar, não é só para criança. Ótimo. Não é. Quando a pessoa às vezes escuta, e eu tenho relatos às vezes de adultos, mas eu achei que isso era só para criança. Não é? Não, se aprende em todas as etapas da vida. E é preciso sempre aprender hoje, ou atualizar, reiniciar, não é? Sim. Então, assim, rapidamente, a psicopedagogia é uma ciência própria, contemporânea, interdisciplinar, transdisciplinar. Bacana. Ela vem da trama da psicanálise, antropologia, sociologia, filosofia. E assim nasce a psicopedagogia. Ela vem da Argentina, viu um movimento na França, depois veio pela Argentina, e o Rio Grande do Sul ficou muito forte pela proximidade da Argentina. Geográfica ali, a né? nossa Exatamente. mestra, que é a Alícia Fernandes, que hoje há esse movimento Falando em Alícia, porque ela faleceu, então nós fizemos um tributo em homenagem e depois como para partilhar este saber, né, da Escola da Argentina, do EPSIBA. E por esta razão, hoje também estou com esse vínculo no Rio de Janeiro, também fazendo esse trabalho. Maravilha. De que psicopedagogia estamos falando com a Yara Velar. Então, a diferença, é importante olhar que psicopedagogia não é a soma da pedagogia com a psicologia, e sim uma terceira ciência, onde traz a subjetividade para o aprender. A pedagogia tem a objetividade na aprendizagem. É muito claro. Como assim? Explica melhor um pouquinho para quem está vendo. Aqui a gente fala muito com empreendedores, né? De todos os tamanhos. O que seria a subjetividade da aprendizagem? A subjetividade da aprendizagem, eu preciso aprender como eu ensino, como eu aprendo e como aquilo produz sentido para mim. Tá. O que eu aprendo e produziu sentido em mim, eu não esqueço. Excelente. Por exemplo, se você fizer uma viagem. Ok. Vê um monte de coisa, Algumas coisas você chega e... Nossa, eu vi lá aquele restaurante, nome tal, comi isso e tal. Outras coisas, era legal, eu passei. Mas aquilo não colou. Entendi. Não colou. Não colou porque não deu a referência, não passou por ti, não passou pelo teu corpo. Entendi. Não é? As emoções que tu sentiste não significaram e tu não tem, então, esta aprendizagem. Não tem. Entendi. Né? E quando a gente faz uma abordagem, uma intervenção da psicopedagogia clínica, é você ir através dos instrumentos próprios da psicopedagogia, que não são os instrumentos da psicologia e não são os instrumentos da pedagogia, são próprios da psicopedagogia, com formação e supervisão adequada. Então, são profissionais em psicopedagogia. Tá.
E nós temos o nosso código de ética com a associação e aquilo que nós podemos usar e fazer. Ok. E é uma profissão que o investimento pessoal é muito alto em terapia pessoal e supervisão, para que você possa, então, trabalhar com a tua intuição, não é? Excelente. Porque para você chegar além da tabela, para você chegar além do tabulado, você tem que ter se tratado muito. Senão eu vou só te dizer, preenche aqui, você está na escala 1, 2, 3, 4. Entendi. Agora, para eu te fazer uma escuta e dali a gente encontrar um caminho, esse profissional tem que estar muito limpo, não é? Entendi. Perfeito. Já tem que estar com todo o treinamento, ter passado por toda uma terapia. Toda a terapia. Tem que estar todo pronto para poder entender aquilo ali e poder atuar em cima de um problema ou de algum caso, alguma coisa. Exatamente. Em relação a carreira, mentoria de carreiras. Sim. Como é que você atua com a psicopedagogia nessa mentoria de carreiras? Sim, hoje em dia eu atendo há bastante tempo no meu consultório em Porto Alegre, que eu trabalho online também. Hoje em dia posso atender todo o Brasil com essa facilidade do online. A minha demanda chegou muito para pessoas que queriam passar na OAB e não conseguiam. Pessoas que queriam entrar no vestibular de medicina e não conseguiam. E pessoas que entraram no vestibular da medicina e voltavam para a prova de residência. Acredito. Né? Tá. E depois, algumas outras pessoas e realmente encontrarem, como eu gosto de dizer, qual é a minha melhor versão, não é? Mas por que uma pessoa te procura, por exemplo, para passar na prova do OAB? O que você ensina para essa pessoa? O que você trabalha com ela? Sim, então, para ela passar nessa prova, por exemplo? Exato, porque, por exemplo, quando você está fazendo um concurso, né, não se trata em número de acertos, mas se trata em número de não erros. Sim, ok. Então, eu tenho que conhecer em mim, na minha modalidade de aprendizagem, que isso um psicopedagogo avalia, qual é a sua modalidade de aprendizagem, como você aprende. Mas não é dizer que é mais auditivo ou mais visual. Não, como é a tua relação para a aprendizagem. Então, o psicopedagogo é um especialista nas relações de aprendizagem humana, né? Como que eu aprendo, como que eu sou uma pessoa que assimilo mais rápido, sabe aquelas coisas de trabalho de grupo, bora, vamos fazer, mas eu não consigo fazer 2 linhas. Tá. Aí tem aquele outro que, não, deixa pra mim, escreve tudo, mas não consegue fazer uma relação e não sabe falar sobre aquilo. Ok. Tá. Então, quando você prepara uma pessoa que vem para um concurso, por exemplo, você vai vendo aonde que estão os impedimentos dela, como que ela está estudando e por que ela não está atingindo o objetivo dela. Excelente. Tá? Então, por exemplo, tirando do concurso ou da prova do aluno, bom, se você tem um carro com mais ou menos potência, você tem que subir uma ladeira forte, tu tem que pegar a manha dele ali, como é que ele vai subir, combinar? Vai embalar lá atrás. Agora, eu tenho um super carro, né? Só botar no primeiro e ir embora. Mas eu tenho que aprender a manha. Certo? Então, se eu sou aquela pessoa, que eu já não consigo, passei da 2ª página, já estou com sono. Eu não tô. Então eu vou descobrindo como você vai ser a sua versão melhor de você mesmo, com você sendo adulto, né? Diferente do trabalho de adolescência ou de criança, que tem alguém te mandando. Então, o primeiro momento é você se apropriar da sua aprendizagem. Isso a gente chama de autoria de pensamento. Quando você faz um trabalho e a pessoa tem autoria de pensamento. Autoria de pensamento, eu quero dizer que eu me aproprio das minhas significações. As coisas que eu consigo, as coisas que eu não consigo, as coisas que eu quero conseguir, e eu aprendo a funcionar o melhor possível. Mas talvez, assim, a forma, talvez, de aprender... Então, por exemplo, vê se eu tô seguindo aqui no caminho. Eu aprendo melhor fazendo alguma coisa, eu aprendo melhor... anotando, eu aprendo melhor desenhando enquanto eu ouço. Eu aprendo melhor me escutando. Entendeu? Você, por exemplo, que tem assim uma facilidade de comunicação, talvez algo que não entra, talvez você grava, você se escute, aí você vai fazer uma relação. Boa. Entende? Eu aprendo muito fazendo aulas. Exato. Fazendo palestra, aprendo muito mais. E aí você ensinando, porque quando
a forma de aprender e de ensinar, ela tá junta, é faces da mesma moeda, entende? Entendi. Eu aprendo como eu ensino como eu aprendo. E o fracasso escolar recorrente, muitas vezes, é a minha forma, a minha modalidade de aprendizagem não é adequada àquele professor que me fala. Boa. Professor numa segunda instância, ou meu pai ou a minha mãe. Aí você tem algumas chances de dar certo e de dar errado, né? Você pode ter a sorte de ter um pai e uma mãe que você... Ok. E ter um professor que não, e que vai te dar um diagnóstico, porque você não aprendeu, mas é porque ele não falou o teu idioma. Bacana. Entende? Tá. E então, ou ao contrário, você pode ter pai e mãe que não são de boa, digamos assim, e o professor te salva. Boa. Certo? Tá. Te salva porque mostra que você vai ter uma potência. Então, por isso que eu disse que quando o professor marca um aluno, é porque ele conseguiu falar aquela linguagem daquele aluno. Falou a linguagem. Mas nem sempre aquele professor vai falar com todos os alunos que estão na turma ali. Claro que não. Claro que não. Mas, então, e isso voltado para a empresa, hoje em dia, né? Voltado para a empresa, porque a minha vida começa assim, eu inicio com 15 anos de idade estudar educação. Ok. Já faz algum tempo. Acho difícil ser tanto tempo assim, mas tudo bem, vamos lá. Algum tempo. E dali eu descubro que é aquilo que eu quero fazer na vida. Eu tinha uma boa comunicação com as crianças. E eu saí, naquela época, a gente já saía professora de ensino fundamental. Eu fiz especialização em alfabetização. E depois eu comecei a trabalhar muito menina. E fui andando nas áreas da educação, eu fui carimbando vários cursos. E tive a oportunidade de estudar fora do Brasil, e tanto na Europa como na América Latina. Bacana onde? Eu fiz o Instituto Piaget, que tem em Suíça e Portugal. Tinha até um colégio Jean Piaget aqui no Brasil, lembra desse colégio? Que tinha uma nova metodologia de... Isso, o Instituto Piaget, né? Porque ele era... O que ele fez? Ele é um biólogo, né, que traz para a pedagogia a relação orgânica de assimilar, acomodar. O Piaget traz isso para nós. Legal, certo? Não sabia. Bacana. O Piaget traz isso. Ele era um biólogo, né? Entendi. Então, ele traz essa relação do corpo, tudo, por exemplo, você come uma coisa. Vai lá agora, vamos comer uma feijoada, um churrasco. Isso. E vai... como vai fazer a tua digestão? Certo? Bom, mas eu posso fazer isso também. Tenho aqui a aula de História e Geografia. Como é que você vai digerir isso? Como é que você vai quebrar isso? Vai entrar, não vai entrar? Eu vou assimilar, não vai... É cano reto, não vai me fazer mal. Boa. Entendeu? Então, o Piaget trouxe essa questão da organicidade. Legal. Aí você foi lá na França estudar isso. Essa metodologia, Não, eu estava em Portugal e Suíça. Portugal e Suíça, isso, exatamente. Bacana. Isso. E depois que eu tive a oportunidade de ser pioneira na ecoterapia na educação do Brasil, uma época que eu volto a viver no Brasil. Em 1999, eu levo no primeiro congresso de ecoterapia no Brasil um trabalho, ecoterapia aplicada à educação, com crianças portadoras, não portadoras de deficiência, que era o público da ecoterapia, que a ecoterapia nasce pela fisioterapia e neurologia, né? Depois as outras áreas afins que vão entrando. E eu sou a primeira a entrar com esta questão pedagógica e fazer um programa de educação para crianças que tinham dificuldade de aprendizagem por causas sociais. Era uma escola pública em Porto Alegre. Pô, bacana. Como é que foi essa experiência? Então, essa experiência que me leva para a psicopedagogia. Claro, exatamente. Tá. E ainda tem um caso aí que eu quero que você conte, que você me contou mais ou menos, assim, do avião. Da Varig, que eu amava a Varig. Varig era maravilhosa, meu Deus do céu. Marcou minha infância, né? Como é que foi essa história do avião? Conta pra gente. Antes do avião, eu quero só finalizar dizendo assim. Então, quando eu chego lá em 1999, eu não era psicopedagoga. Ali que porque eu trabalhava as crianças. E aí, eu tinha um plano pedagógico, que a minha formação era essa. Eu tinha magistério, eu tinha educação física e tinha direção pedagógica feita na Europa, com abordagem também de administração escolar. Eu também tenho formação de administração. Ok. Aí eu vi que algo acontecia ali, que era além do meu plano de aula e além da minha intervenção, que era aquela relação do sujeito que estava lá em cima do cavalo, que na ecoterapia é praticante, com o cavalo, com o meio ambiente, e isso é a subjetividade. Legal. Aquilo que não está
não está programado, e ele conecta, e ele percebe, e ele traz para a superfície, e ele significa, e ele aprende. Muito bom. Entende? Um cara que está bem alinhado com a psicopedagogia, ele aprende muito. Aprende. E voa. Voa. Porque ele sabe como ele aprende. Voa. E dentro da empresa... Não fica ali batalhando, meu Deus. E hoje em dia, dentro da empresa, o que eu ofereço, e já trabalhei mesmo em Porto Alegre, em presencial e online, com outras empresas e grupos e colaboradores, tanto de prefeitura, como outras empresas. Você pode dizer nome aqui, não? Pode, sem problema nenhum. Trabalhar no CIE, com formação. CIE é bacana. CIE, e também um trabalho, como eu trabalho bastante com inclusão, um trabalho na rede de ensino La Salle, que me contratou, que era tem assim, a faculdade no La Salle também. Essa daí. O que aconteceu? Teve uma lei que é obrigado a você contratar X PCD. Tudo bem. E para que me contrataram? Não era para incluir os PCDs, porque esses aí entraram. Era para o grupo que ia receber o PCD aprender a receber sem assistencialismo. Boa. E tratá-lo como colega e suportar a diferença e aceitar que um dia não está afim. Entendi. Não está afim de ser legal. Tá ótimo. Tá? E eu fiz esse trabalho várias vezes e gosto de fazer esse trabalho. Então, eu acho que nesse espaço... Importantíssimo, né? Porque você tratar o PCD como, sabe, um problema, coitadinho, não. E o trabalho para você... Por exemplo, nós somos colegas de trabalho. Chega um dia que tu já... Hoje eu não tô... Larissa tá chata hoje, certo? Eu vou dizer, Rafael, hoje tá insuportável. Thaís, bom, não é porque você é cadeirante ou porque você tem... que eu não vou poder dizer que tu tá chato aquele dia. Boa, entendeu? Perfeito. E assumir para mim, eu não preciso te agredir, mas eu tenho que recebê-lo como um colega de trabalho. E se ele tem um ritmo diferente do meu, por vários motivos, eu tenho que aprender a trabalhar essa diferença em mim. E, inclusive, às vezes que eu não sou tão bonzinho assim, porque o projeto é lindo. Então, me convidaram para fazer, porque era assim, a empresa determinou, cada um tinha que escolher um assessor PCD. No primeiro momento, todos abriram o coração, acharam maravilhoso, eu vou colaborar, tá bom? No corre, chegar lá dia 28, tem que bater tuas metas, entregar aquilo, e a pessoa que está te assessorando tem um outro ritmo. Claro. Né? Aí começou a dar depressão, que a pessoa começou a se achar ruim. Não estava tendo as expectativas, meu Deus, não sirvo para nada, aquela coisa toda. Exato. Então, eu fiz esse trabalho. E eu gosto muito de fazer esse trabalho. Porque a inclusão ela é para os dois lados. É um chamado, né, Clarice? É para quem inclui e para quem é incluído. Os dois ali, entenderem a relação deles. E a inclusão é mais... para mim, a inclusão é aprender a sustentar as diferenças. Isso, para mim, que é incluir. Não é você fazer um mundo especial para quem chega. Boa. E nem o que chega que é um mundo especial. Ok. Então, você tem que sustentar as diferenças. São ritmos diferentes, são situações diferentes, formas de caminhar diferentes. E eu tenho que aprender a sustentar essa diferença. Daqui para lá e de cá para lá. Perfeito, né? Excelente. E é uma área que eu gosto muito de... As empresas têm contratado muito para isso, então, né? Porque agora elas estão recebendo cada vez mais pessoas, né? Com deficiência. Sim. E tem que adequar esse time, né? Sim. Atenção, você que tem aí empresa com mais funcionários e incluindo pessoas com deficiência na sua empresa, chama a Clarissa, porque senão o povo vai ficar irritado. Não só os que têm deficiência, como os que não têm, não é isso? Exatamente. E dá essa oportunidade, essa voz para a pessoa de poder se melhorar. E é muito mais barato você tratar um funcionário teu e fazer um ajuste do que, às vezes, por uma situação você trocar ou tal. A pessoa já está ali, ela está engajada. Então, vamos entender como é que funciona. A questão da aprendizagem, da relação aprendizagem, ensino-aprendizagem, tem com a liderança e o colaborador e vice-versa. Eu também tenho que aprender a suportar mesmo a minha diferença lá com o meu chefe, ou vice-versa. Hoje eu vou falar, tá bem, hoje ele é assim. Mas você chega no fim. Você chega no final, né? Perfeito, perfeito. Tá certíssimo. Agora conta pra gente a história do avião. A história do avião. Que foi um marco pra você pro início dessa jornada, não é isso? Foi. Tá. Eu era muito menina, porque ainda tinha Varig. Tá. Aí eu tava num voo com a minha irmã. Indo pra Porto Alegre. Indo pra Porto Alegre. Da onde? De Brasília. De Brasília pra Porto Alegre. Porto Alegre. Bacana. Aí nós estávamos indo. E aí, um menino, eu me lembro muito bem dele,
Na época eu não sabia dizer o que era, na época a gente falava as crianças especiais. Tá. Hoje eu posso dizer que ele era um menino que tinha comorbidades, era um menino com síndrome de Down dentro do espectro autista. Ele tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, eu tinha uns 19. Tá. Eu tinha acabado o magistério, eu achava que eu sabia tudo. Eu já era professora de jardim de infância. Eu sabia tudo. Tudo. Eu com 19 anos sabia tudo. Era rica, bom. Porque eu ganhava dinheiro, morava na casa da minha mãe. Aquele dinheiro rendia, que era uma maravilha. Excelente, né? Excelente. Né? Porque muito bom. 19 anos, meu primeiro salário era, nossa, pro que eu precisava. Era muito, Era muito. E aí ele para na porta, começou o embarque, aí chegou a família para embarcar, e ele tranca o embarque com o corpo dele, ele fica como assim, em cruz, com as pernas e os braços na porta do avião. Bom, ele fica aquele... Do finger ali, para entrar no avião, ele fica ali. Ele fica ali. Ele fica ali. Aí aquele auê no avião, aí daqui a pouco eu escuto a aeromoça dizer assim, vamos tirá-lo à força. Aquilo para mim, né? Aí eu chamo a aeromoça e digo, eu tiro ele de lá. Com toda a minha força, minha crença, eu digo, eu tiro ele de lá. Ela, como ela não tinha ninguém, ela acreditou em mim. Vamos lá, né? Ela acreditou em mim, né? Não tinha ninguém. A minha irmã estava do meu lado, que conta essa história até hoje, a Rosane. Acredito. E ela conta essa história até hoje, ela disse, tu tá maluca? Eu disse, não, eu tiro. Ela é mais velha ou mais nova? Ela é mais velha, bem pouquinho. Aí, eu disse, tá maluca? Eu disse, não, eu tiro ele de lá, eu sei que eu tiro ele de lá. Aí, lá vou eu. Aí, quando eu vou, assim, totalmente intuitiva, né? Totalmente da ordem do saber, daqui a pouco a gente fala disso. Aí, eu espelho, eu abro meus braços, minhas pernas, igualzinho a ele. E ele, então, transfere, ele grupa, ele põe os braços na volta do meu pescoço e as pernas na volta da minha cintura. Bom, foi um auê, aqueles comissários todos já me incomodaram, me colocaram lá num banco e um cinto duplo e ele foi amarrado em mim. Que bacana. Até o voo todo? O voo todo. E a família? Dos olhos enormes, querendo saber quem eu era, de onde eu tinha surgido, como que eu tinha feito aquilo. É o novo Tony Robbins, meu Deus. Exato. Bom, aí fizemos... Aí aquilo ali foi um marco na minha vida, né? Aí, mais tarde... Isso ficou na sua cabeça, né? Ficou da cabeça no corpo inteiro. Depois, estudando muito, eu fui aprendendo que essas coisas acontecem, o chamado ou um momento estético, que aquela coisa acontece assim, de repente, ou tem uma outra autora que fala do modo artista. Isso é um modo artista, quando você tem uma invenção do improviso, uma solução, não é? Então, bacana. Eu descobri que hoje, buscando na literatura, aquilo foi uma atitude de modo artista. E eu descobri que eu sou muito artista, que eu atuo e clinico muito embasado nesta teoria, quando você vê as circunstâncias e você tem que arrumar a solução. Tem que ir. Tem que ir arrumar a solução. Né? Então, esta atitude que quando a gente fala de aprendizagem, você tem a informação, que torna conhecimento, para se saber. Tá. Informação, conhecimento, saber. Saber. Isso era da ordem do saber. Ninguém tinha me ensinado isso. Como é que eu sabia isso, certo? Então, lá você, por exemplo, todo mundo tem uma memória de vó, ou que faz alguma coisa. Como é que você sabe isso? Sei, porque na minha casa era assim, minha avó fazia assim, meu avô fazia assim, meu avô fazia assim. Certo? Aí você não estudou aquilo, você não tem o conhecimento sobre aquilo, certo? Certo. Bom, então, aí, claro, aí vou entrando para filosofia, que você tem os gêneros de conhecimento, aí é para outro dia, outro podcast. Outro podcast, a gente faz outro. Mas é justamente isso, que se a gente conseguisse estar nesse gênero de conhecimento, onde você já está com a tua intuição à flor da pele, e você está na ordem do saber, você é super assertivo, né? Boa. Muito assertivo. Porque daí são as relações... Confiança, a tua percepção do outro, o sentido e o pré-sentido do que eu devo falar, do que eu devo fazer, o gesto que eu vou acolher, o gesto que eu não vou acolher. Tudo isso é aprendizagem. E é muito mais do que ler, escrever e fazer 4 operações. Muito mais. Então, as pessoas acham que aprender, a dificuldade de aprendizagem é naquela coisa ali de colégio, 7ª série, quando aparece aquele, 7ª série, muito difícil.
É isso aí. Tá? Mas as situações de aprendizagem ao longo da vida, em todas as etapas da vida, para que você consiga ter a interpretação adequada, a escuta adequada, né? E a psicopedagogia, ela é clínica pela escuta, não pelo espaço de consultório. Ela pode ser clínica num banco, num hospital, praça, no computador. Pode. É clínica porque tá ali duas pessoas. É clínica pela postura de escuta. Por isso ela é clínica. Entendi. Então, quando a gente diz eu sou uma psicopedagoga clínica, é porque eu te escuto. Você atende ali, tá ali, escutando. Mas eu posso estar num outro lugar que não seja um consultório. Quando a pessoa ouve clínica, acha que acha tudo branco, né? Não é isso. E a relação com os equinos? Como é que funciona? Como é que é essa relação? Você está na Associação Brasileira, né? Nacional de Ecoterapia. Como é que funciona isso? Como é que é essa relação? Como é que funciona? A ecoterapia, ela como eu te falei, a ecoterapia chega para nós no Brasil, porque na Europa já existia, com a neurologia e a fisioterapia, com estímulos do passo do cavalo. Certo? Ok. Então, o cavalo tem um movimento tridimensional. Se descobriu em pesquisas que esse movimento tridimensional, para cima, para baixo, para frente, para trás, é assim, que ele faz assim, quando ele caminha. Que bacana. Quando ele faz esse movimento tridimensional. Ele reproduz em estímulos como o nosso andar. Então, para uma pessoa que teve uma lesão e teve que ser cadeirante, ele, a cavalo, ele tem ajustes tônicos que ele não teria em nenhuma outra fisioterapia. Aí a ecoterapia nasce assim, porque você está sentado e recebendo todo aquele estímulo. Aí Entendi. tem todas as melhoras, não é? No seu funcionamento orgânico. Tá. Biopsicossocial, digamos assim. Junto, começou a entrar áreas afins da fisioterapia, entrou psicologia, fonoaudiologia, a pedagogia e a psicopedagogia, que eu fui a primeira. Ih, que bacana! Eu fui a primeira no Brasil. Pioneira no Brasil fazer isso. Pioneira no Brasil. Pô, que bacana. Como é que foi essa experiência? Então, foi essa experiência que eu cheguei contratada para fazer um projeto de pesquisa com a Prefeitura de Porto Alegre e a PUC. Ok. Aí era um médico neurologista que queria pesquisar e queria alguém que entendesse educação e alguém que entendesse de cavalo. A minha família sempre foi muito envolvida com cavalo. Tá. Na minha família era aquela assim, tinha porta-retrato do cavalo junto da família. Com um chimarrão. Então, era muito fácil para mim. Eu atendi em ecoterapia, mais de 20 anos eu nunca tive um acidente. Nunca tive um acidente porque eu sei ler o cavalo, né? O cavalo mexe a orelha, mexe o rabo, o cavalo fala contigo. Tá. E aí, então, eu fiz esse trabalho com a psicopedagogia e o cavalo, utilizando desse conhecimento da ecoterapia, da própria passada, passo, trote, galope, com crianças que não eram portadoras de necessidades especiais, mas com dificuldade de aprendizagem. E usando o cavalo, ele é o limitador. Então, por exemplo, você pega um garoto, o da moda agora, né? O TDAH, transtorno de hiperatividade e tal. Bom, ele vai no cavalo, na segunda que ele fizer, ele recebe. Ele recebe. Entendi. O estímulo todo. O estímulo. E o cavalo, se ele não parar quieto em cima do cavalo, se ele der muito estímulo, o cavalo também vai dar... Vai. Então, ele começa uma cadência. Porque... tudo é ritmo, né? Tudo é ritmo, tempo, certo? Ok. Né? O que a gente tem que ajustar para uma relação? Eu tenho tempo, eu tenho espaço, eu tenho ritmo, né? Eu tenho que ajustar. O cavalo, ele vem com essa experiência, não é? Porque eu vou ter que combinar com ele lá o que nós vamos fazer. Porque se eu tocar num lugar, ele vai entender que é uma coisa. Entendi. Não é? E então, dá muito resultado. A terapia a ecoterapia, ela dá muito resultado, muito. A minha experiência confirma isso. E também tem o trabalho de baia, porque você não precisa necessariamente estar andando a cavalo para ela dar resultado. Porque só subir ali, talvez estar com ele. Limpar, organizar, não tem aquela história de levantar a pata do cavalo? A pata, Ele só deixa levantar, se tiver. Não, tiver. levantar a pata e limpar ali na anilha. Boa. Né? Tem a anilha.
É que tem um filme chamado 28 Dias com a Sandra Bullock, que eles estão internados, na verdade eles são dependentes químicos, eles têm que levantar um objetivo, levantar a pata do cavalo. E aí, quando levanta a pata do cavalo, é porque já conseguiu estar em um outro nível de maturidade, etc. Interessante o negócio. Não sei se você conhece isso. Eu conheço, mas acontece que para isso você tem que estar combinado com ele, senão porque ele tem que desequilibrar. É o teu ombro que vai num lugar e o cavalo tem que estar confiante em ti, ele tem que desequilibrar, ficar em 3 e te oferecer uma. Ah, legal, bacana. Então você tem que estar ali na relação com ele. Eles falam antes com o cavalo, olha, vou lá, hein, não, me ajuda. Aí você tem que entrar e ele vai desequilibra e deixa, né? Senão ele vai ficar lá, viu quanto que pesa um cavalo? Mas nem que você quiser, nem em 3. Né? Exatamente, então perfeito. Ele tem que, isso tem a ver com o tempo, né? Isso tem a ver com o tempo, com o ritmo que eu chego lá todo aloprado, vou levantar a pata do cavalo. Não vai, tem que esperar, não é? Tem que esperar. É isso. E dependendo do transtorno que a pessoa está, ou dependendo de onde ela está, ela não consegue, né, esperar, né? Ah, entendi. Perfeito. Ela não excelente. Consegue, né? Clarissa, adorei o papo, tá isso? muito bom, assim. Eu queria que você explicasse aqui, quem vê muito a gente aqui são os empreendedores do clube, Claro. são empreendedores que também têm curiosidade. Gente, olha só, a Clarissa é membro premium do Clube Empreendedor Brasil, tá aqui com a gente, tá, obviamente fica no Sul, fica em outros lugares do Brasil. Tá, né, eu vim agora do Sul, primeira vez que eu saio da tragédia essa que aconteceu. Meu Deus, uma loucura, né? Uma loucura, eu trabalhei um monte de projeto social. Acredito. Não, aqui no clube também está ajudando alguns empreendedores de lá, dando mentoria, vendo o que a gente pode fazer, junto com o Banco Acredita. Mas assim, gente, mesmo pra imagina bater um papo com essa profissional espetacular. Tá aqui, você pode estar lá, tá no nosso grupo de WhatsApp, né? Lá. Quando dava em evento, hoje veio fazer um trabalho aqui no Rio, tá com a gente aqui no estúdio. Você também pode estar aqui, entra aí em clubeempreendedor.org. Agora, manda um recado para quem não sabe, mas precisa de uma psicopedagoga. Tá bem. O que você acha disso? Bom? Sim, eu acho muito bom. Então vamos lá. Eu tenho falado ali já com alguns parceiros, né, do clube, algumas pessoas também já pediram assim como que funciona, né? E o meu recado é assim: se a tua equipe não está fluindo, né, acho que uma psicopedagoga clínica pode facilitar essa fluência, porque às vezes trazer o problema para a emergência é a solução. Porque daí vai ficar o bom humor é bom, né? Tem um autor que diz que trabalhar é o brincar do adulto. Então, feliz de nós, quando o nosso trabalho tem aquele gosto de brincadeira. Bora, 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 bora. É o jogo, é o desafio, isso. Não é? Então, é isso que eu me ofereço para fazer, não é? Como que você transforma a tua função, que se naquele momento não é a melhora que tu queria, mas como você pode transformá-la em algo mais prazeroso, em algo mais desafiador, ou prospectar alguma outra coisa com aquelas pessoas que estão próximas de ti, não é? Porque eu volto a dizer, como eu disse lá no início, quer dizer, às vezes é uma situação da pessoa ir mudar para um outro lugar do zero, mas às vezes não. Às vezes um ajuste você já sai de um outro patamar, não é? Claro. Sai de um outro patamar, porque se você não tiver um convite, é diferente. Você ir pedido, vai entrar lá no fim da fila, né? Então você pode entrar nessa equipe mesmo e organizar isso tudo, ter um clima melhor, um aprendizado mais rápido. E aí a empresa voa, nem segura quando tá tudo alinhado, né? Com certeza. Maravilha, gente! Esse foi o papo, Clarissa Candiota, que tá aqui com a gente, nossa membro, quer conversar com ela? Vai no Clube Empreendedor Brasil, bate um papo. E se quiser falar com você, tem algumas mídias para entrar em contato com você? Tem. Eu Clarissa Candiota, você me acha por aí nas redes. Eu tenho meu Instagram, que é Clarissa Candiota Psicopedagoga, que é o profissional. Excelente, só mandar mensagem. Só mandar mensagem. Meu WhatsApp. Pode falar. 5199-115-4974. Excelente, muito bom, gente. Mais uma vez um prazer. Gostou? Dá o coraçãozinho, compartilha com os amigos que estão precisando de uma psicopedagoga na sua empresa ou na sua vida. Aqui é aprendizagem humana, não é isso? Aprendizagem humana. Exatamente. Perfeito, pessoal. Clarissa, mais uma vez, muito obrigado. De verdade mesmo. Pessoal, vejo vocês na próxima. Um abraço grande. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.